Olá, meu nome é Ana Grilo. Já teve alguma situação que te incomodava e você não sabia exatamente por quê? Você tinha uma ideia, mas não sabia exatamente por quê? E aí você percebeu que aquela mesma situação, uma outra pessoa não se incomodava, uma pessoa estava vivendo a mesma situação e não se incomodava tanto quanto você estava se incomodando? Você sabe por que isso acontece? Me acompanhe que eu vou falar um pouco a respeito disso e te dar uma ideia do que pode ser que esteja por trás dessa situação. Se a gente está vivendo uma situação e essa situação ela está conflituando com um dos nossos valores ou alguns dos nossos valores principais, com certeza vai gerar um incômodo. Mesmo que a gente não tenha muita clareza disso. Mesmo que a gente nem saiba que aquilo dali é um valor tão importante para a gente. Então, por exemplo, se uma pessoa trabalha no local em que tem uma rotina flexível, adaptável, e para ela a criatividade é um valor importante, pode ser que ela se sinta muito bem nesse local de trabalho. No entanto, se para ela a previsibilidade é um valor importante, é capaz dela se sentir meio perdida, dela não se sentir encaixada naquela situação, naquele contexto de trabalho. Um outro exemplo, digamos que ela também trabalha no local, uma outra pessoa trabalha no local e que exista muita cobrança, mas essa cobrança também vem também seguida de uma premiação, um reconhecimento. Se para ela reconhecimento é um valor muito importante, ela vai se sentir bem, ela vai se sentir tranquila, encaixada naquele contexto. No entanto, se liberdade é um valor fundamental para ela, pode ser que ela já se sinta desconfortável por conta da cobrança. Entende? Então, assim, quando a gente está numa situação incômoda, uma das coisas que a gente pode ver é se essa situação está divergindo com os nossos principais valores. E se a gente está numa situação agradável, pode ser que exatamente esteja alinhado com esses valores. Tá, mas assim, fica meio confuso se a gente for pensar que... mas assim, valores como honestidade, respeito, todo mundo tem. Sim, existem valores assim que são meio que comuns. A gente considera alguns valores assim como muito importantes, mas todo mundo tem de 3 a 5 valores que são mais fundamentais, que definem melhor a nossa própria identidade. De 3 a 5, mais ou menos. Então, se você for olhar, investigar a sua vida, você vai perceber que tem determinados valores que para você são mais importantes que para outras pessoas. Um exemplo, esses exemplos que eu dei são alguns dos exemplos que a gente vê que isso acontece. E como é que você faz para descobrir que valores são esses? Quais são esses seus 3 a 5 principais valores? Eu vou dar uma dica. Você faça uma lista. Pega, assim, 10 valores assim, que você considera muito importantes. Faz essa lista de 10. No máximo 10. Não coloca mais do que isso, depois fica difícil para você selecionar. Aí você pega esses 10 e vai olhando um a um e comparando um com o outro. E lembrando de situações, de contextos que você viveu, e confrontando um valor desse com outro, por exemplo, se para você respeito é um valor importante, vai confrontando com outros assim que diz respeito a reconhecimento ou expressão, por exemplo, e por aí vai. E você vai colocando em ordem esses valores, até que você perceber que vai ter mais ou menos aí uma lista de 3 a 5 valores que são mais importantes para você. Esses aí são os seus valores. E os valores têm uma coisa muito importante. Eles não são estáticos, os nossos valores. Porque a gente vai vivendo experiências, vai amadurecendo em relação às coisas da vida, às situações da vida. E pode ser que em algum momento o valor que pra gente é tão importante passa a não ter tanta importância e um valor que nem era tão importante assim passa a ser. Então isso pode variar ao longo da nossa vida. É uma questão da gente estar se olhando e se conhecendo, para perceber como é que isso acontece, como é que é isso na nossa vida. Então,
para você poder se encaixar melhor e fazer melhores escolhas de situações em que você se sinta mais confortável, que você se sinta mais alinhado, que você sinta assim uma coerência interna naquela situação, é importante a gente conhecer os nossos próprios valores, conhecer, saber que valores são esses. Isso é um norte para algumas escolhas que a gente pode fazer na vida, em termos de trabalho, em termos de relacionamento, em termos de até local para morar. Precisa observar esses valores, porque no momento que a gente faz essas escolhas com mais consciência, a gente não fica simplesmente sentindo um incômodo ou qualquer coisa sem saber direito por quê. Né? A gente passa a ter uma consciência das nossas próprias escolhas. Então essa é a dica que eu quero dar para vocês. Assim, eu vou achar muito legal se vocês puderem comentar aqui, né, que situação em que você percebeu que estava te incomodando e depois você notou que era porque estava conflituando com um valor seu. É muito legal esse retorno, se vocês puderem me dar. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que às vezes está vivendo um momento que está ali naquela confusão, não sabe muito bem porquê, e você de repente viu nesse vídeo alguma dica muito interessante que possa contribuir para essa pessoa. Compartilhe com ela. E gratidão.